Abra sua Bíblia para você contextualizar algo profético comigo aqui dessa ornamentação hoje, que eu quero ministrar ao seu coração em João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20 vai falar sobre esse ato ressurreto de Jesus. Vamos ler a partir do versículo 1 para contextualizar. E no primeiro dia da semana, qual que era o primeiro dia da semana? Até hoje, domingo. Nós estamos nesse dia, amém? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Maria Madalena é a representação da igreja. Porque mulher na Bíblia nós aprendemos que profeticamente representa ou simboliza a igreja. Então, no domingo, a igreja foi até o lugar onde Jesus estava. No domingo, eu e você estamos no lugar onde Jesus está. Sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. Esse outro discípulo era João, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram no sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, que João está falando dele mesmo, correu mais rápido do que Pedro, que ele era mais novo também, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não o encontrou, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Pedro já era mais ousado, e viu no chão os lençóis. Ao versículo 7. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os outros lençóis, mas enrolado, ou em outra versão, dobrado, no lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e acreditou, porque ainda não sabiam a escritura que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então, Maria Madalena, ela vai até o sepulcro para dar uma olhada em Jesus, para ver ali o túmulo. E quando ela chega lá, o sepulcro está aberto. Em outras versões, em outros evangelhos, no livro de Mateus também você vai encontrar uma clareza, detalhes maiores sobre esse momento. E elas foram ali para perfumar o corpo de Jesus, para talvez trocar ali os lençóis, para cuidar. E quando elas chegaram lá, a pedra que fechava o túmulo, ela estava removida. E essa pedra era uma pedra muito grande, que não dava para se remover sozinho. Elas iam precisar de ajuda, como mulheres, elas iam precisar de ajuda de pelo menos 2 ou 3 homens para conseguir remover a pedra com o auxílio de uma alavanca, talvez. E quando ela chegou lá, a pedra ela estava removida. No livro de Mateus vai dizer que ela chega e tinha um anjo do Senhor naquele lugar. E ele falou: por que você procura dentre os mortos aquele que está vivo? E ela, a palavra, em outro texto a Bíblia diz que a Maria, ela sai para um outro lugar. E ela de repente, ela estava chorando, e o Senhor vira para ela e fala: não chores. E ela fala:
eles roubaram meu Senhor, eles levaram meu Senhor. Ele falou: Maria, não chores. E quando ele chama ela pelo nome, ela viu que era o Senhor. Por mais que você esteja sofrendo pela perca de alguém, o Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você nesse tempo, você que está me ouvindo pela internet: não chores. Porque assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, há uma promessa de ressurreição nos últimos dias para aqueles que creem. E ela já quis correr para o abraço. Ele: não me toque, porque eu ainda não subi o Pai, eu ainda não fui glorificado, eu primeiro preciso ter com Ele. E a palavra do Senhor diz que ela foi e contou aos discípulos. E os discípulos foram apressadamente, Pedro e João, correndo para ver o que estava acontecendo. E eles chegaram lá e essa história que é contada agora por João. João corre na frente, ele chega primeiro e ele, pasmado, viu o sepulcro aberto e o corpo de Jesus não estava lá. E de repente chega Pedro mais afobado, ele entra e vê os lençóis no chão. Mas ele vê também um outro lençol que ele cobria o rosto, dobrado, enrolado na cabeceira da cama. Deixa eu te falar algo, não sei se você já ouviu sobre esse princípio judaico. Os judeus, quando eles vão se alimentar, eles costumam colocar no lugar onde ali estavam os sacrifícios, os animais, o pão onde eles comiam. Eles costumiam colocar na mesa, forrava a mesa bem forradinha, e eles colocavam ali na mesa os seus alimentos. E eles sentavam à mesa e eles usavam sempre um lençol, que era o lençol que eles usavam para limpar o rosto na hora das refeições. E quando o judeu ele terminava de comer, ele saía da mesa e ele pegava e colocava. Era um costume antigo, não me recordo se ainda até hoje é praticado, mas ele colocava o lençol em cima da mesa. E se ele saísse, o garçom, a pessoa da casa, já sabia, porque se mais que tivesse ainda comida no prato, sabia que ele não ia mais voltar ali para comer. Mas se ele, no meio da refeição, ele quisesse usar o banheiro e ele quisesse continuar comendo, ele precisava pegar ali aquele lençol que ele usava para limpar o rosto, e ele dobrava ou enrolava aquele lençol. Se ele embrulhasse o lençol e colocasse o lenço e colocasse, significava que ele não ia mais comer. Mas se ele dobrasse o lençol e saísse, aquelas pessoas que estavam à mesa, os garçons de um restaurante, eles sabiam que o judeu, ele tinha saído, mas ele retornaria para comer. Jesus, quando ele pegou o lenço do rosto dele, que era usado para limpar, ele deixou o lençol, porque o corpo dele saiu, mas ele fez questão de, depois de ressurreto, voltar, pegar o lençol e dobrar o lençol. Ele não diz: a minha obra, com isso ele quis dizer, a minha obra não terminou aqui. Com isso ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar. Jesus e a Bíblia, ela é rica em detalhes. E nós temos aqui hoje um lençol posto, mas temos também o lençol dobrado, que representa que ele morreu numa cruz. Mas eles o tiraram da cruz, eles colocaram num sepulcro, e ele ficou ali até o terceiro dia. Mas quando chegou no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas ele também prometeu, através do seu ato profético, que ele voltaria para buscar aqueles que crescem no seu nome. Aleluia! E antes disso acontecer, ele ceou com os seus discípulos. E hoje, profeticamente, nós vamos celebrar a ceia juntamente com todos os discípulos de Jesus. A nossa igreja, ela tem um princípio de que nós celebramos a ceia somente para pessoas que são batizadas. Existem igrejas que celebram a ceia para todas as pessoas, independente de se for criança, se tiver numa vida de santidade ou se tiver numa vida errada. Se chegar um mendigo ou um drogado ali agora, as pessoas celebram a ceia para ele. Mas nosso ministério crê diferente.
crê na santidade da Santa Ceia. Nós cremos que a Santa Ceia ela é um ato profético, ela é um ato solene, ela é um ato santo. Portanto, uma pessoa que está debaixo do jugo do pecado, ou está debaixo de um princípio pecaminoso, ela precisa primeiro se santificar para tocar nesse elemento que é santo. Ela precisa primeiro se santificar. Tanto é que no livro de 1 Coríntios fala que aquele que bebe e come do sacrifício de Jesus, desses elementos, sem discernimento, aquele que come e bebe sem ser digno ou indignamente, ele come e bebe juízo, castigo para si mesmo. E ele diz: por isso, a razão de muitos estarem fracos e doentes, e outros que já até morreram. E não somente naturalmente, mas principalmente espiritualmente. Pessoas que tomam a Santa Ceia sem discernimento, pessoas que tomam a Santa Ceia sem poder tomar, sem ser dignas de tomar. A palavra diz que elas tomam para condenação delas próprias, tomam para muitas vezes ficarem doentes espiritualmente, muitas vezes estarem acamadas espiritualmente e até morrerem espiritualmente. Esse ato da Santa Ceia é um ato muito santo, muito solene, é um princípio muito primordial e crucial do povo de Deus. Então nós falamos que uma pessoa, para ela tomar a Santa Ceia, ela precisa caminhar em santidade, caminhar em um processo de santificação e ser batizada nas águas. Porque o batismo nas águas é o testemunho público da pessoa dizendo: Jesus, a partir de agora, Ele governa a minha vida. Jesus, a partir de agora, Ele é o rei do meu existir. Eu decidi fazer uma aliança com Jesus e abandonar o pecado, e abandonar a vida pecaminosa, e abandonar os princípios e as práticas condenadas por Jesus, condenadas por Deus em sua palavra. E eu vou viver num processo, numa luta contra o pecado. O batismo é uma declaração dessas coisas. Não significa que uma pessoa que se batizou, ela nunca mais pecou, ou nunca mais vai pecar. Eu costumo dizer que eu continuei pecador, e o diabo me tentou muito mais depois que eu me batizei. Porém, eu tenho no meu coração uma prática e um princípio: eu vou caminhar em santidade. Eu preciso caminhar em santidade. Eu não posso mais, porque eu tenho uma aliança com Cristo, e eu fiz essa aliança diante de um monte de gente. Eu tenho um monte de testemunha de que eu tenho uma aliança com Cristo. Então eu preciso caminhar em santidade. E você que ainda não é batizado, hoje o Senhor te chama para essa aliança. O Senhor te chama para essa aliança, para você viver um novo tempo em sua vida, dizendo para todo mundo: eu tenho uma aliança com Jesus. Eu costumo dizer que a aliança, o batismo, é o mesmo símbolo da aliança do noivado. Quando você, uma pessoa que vocês que já são casados, eu que sou casado, eu tive o processo do noivado. E quando eu noivei, eu peguei uma aliança diante de um povo, de várias pessoas. E eu coloquei o anel no dedo daquela mulher bonita que estava falando aqui agora há pouco. E eu coloquei a aliança no dedo dela. E nós fizemos um voto ali de um dia nos casarmos e vivermos uma aliança eterna. O batismo eu simbolizo como também essa aliança de noivado. A Bíblia compara a igreja como a noiva de Cristo. E como noiva nós temos essa aliança. E o batismo, que hoje representa a circuncisão do povo de Israel. O povo de Israel, quando eles iam representar, depois de Abraão, que eles tinham uma aliança com Deus, eles faziam uma circuncisão, que era o corte do prepúcio. E esse corte do prepúcio representava ali então o sangue que era derramado, ou para trazer um melhor entendimento, para quem não sabe o que significa prepúcio. Prepúcio é o corinho da fimose da criança. 8 dias depois de nascido, o pai, ele pegava o menino e levava aquele menino diante do sacerdote, e ele cortava o corinho da fimose daquele bebezinho de 8 dias de nascido. E o sangue que era derramado era o sangue
que representava que aquela criança tinha uma aliança com Deus, que os filhos daquele homem, que a esposa daquele homem, que a família daquele homem tinha uma aliança com Deus. Graças a Deus, Deus tirou isso dos gentios. Pensa bem você, com seu menino aí no dia que nasceu, você que ainda não é pai, ou quando você teve o seu filho, você ter que 8 dias de nascido pegar e fazer um corte ali, cirúrgico, no bingolim do seu neném, para ele representar que ele tem uma aliança com Deus. Mas a palavra do Senhor, ela diz que Jesus, ele morreu para que sangue nenhum mais precisasse de ser derramado. Ele cumpriu em seu sacrifício o sacrifício de sangue humano. Hoje, a nossa aliança com Deus, ela é representada pelo batismo. Uma pessoa que se batiza, ela está dizendo publicamente: hoje eu estou colocando um anel no meu dedo espiritual. Hoje eu estou selando uma aliança eterna com Cristo Jesus. E eu vou morar com Ele, eu vou viver com Ele eternamente. Porque Ele foi para o céu, mas Ele vai me buscar para o nosso casamento. Então você que não é batizado, eu profetizo que esse é o ano do seu batismo. Mas hoje nós vamos celebrar uma santa ceia diferente, uma santa ceia profética. Nós vamos celebrar a Páscoa. A mesma Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Então hoje as crianças vão comer do pãozinho. Hoje, você que ainda não é batizado, você terá a oportunidade de comer da carne do cordeiro. Hoje você terá a oportunidade de tomar do cálice. Porque nós estamos representando aí que o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas. A única coisa que vai ser diferente para aqueles que são batizados será uma oração específica. Mas sobre todos nós hoje, nós estaremos profeticamente celebrando a Páscoa do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, eu quero chamar para preparar os elementos. E nós vamos preparar os elementos da Santa Ceia. Abra sua Bíblia comigo enquanto os irmãos preparam os elementos da ceia. Em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Amém? Diz a palavra, a partir do versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, diz ele: o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Diga aleluia. Então ele escolheu essa casa aqui hoje para celebrar a Páscoa comigo e com você. Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que este homem, se não houvera nascido.
E respondeu Judas, o que o traía, e disse: porventura sou eu, mestre ou rabi? Ele disse: você que está dizendo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da nova aliança, que é derramada por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora eu não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto fala do nosso momento profético de celebração da Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos. E nós trouxemos para nós essa celebração. E nós hoje vamos estar aqui juntos, nos alimentando desses elementos proféticos. Jesus, ele fala para os discípulos dele: Jesus fala para os discípulos dele no primeiro dia da festa dos pães asmos, que eram 7 dias, e dentro da festa dos pães asmos estava ali a Páscoa. E ele falou: ó, vão preparar para mim a Páscoa. E os discípulos falam: onde é que a gente vai preparar? Ele fala: não, eu já separei um lugar para que nós possamos nos reunir e eu possa dar a vocês o alimento que vem de mim. Jesus separou esse lugar para que você pudesse ser alimentado pelo pão que vem do céu. Jesus separou esse lugar para que você pudesse receber da cobertura do sangue dele. Jesus separou esse lugar para que você pudesse receber da água da vida. Jesus separou esse lugar para que você não esteja mais debaixo do domínio da escravidão do mundo. Jesus separou esse lugar para que você possa celebrar a sua liberdade e a vida eterna por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você for ler lá no livro de Deuteronômio capítulo 12, vai falar também sobre esse momento da Páscoa. Deus dando uma palavra a Moisés para que o povo celebrasse no lugar onde Deus determinou para eles. Eles deveriam celebrar a festa da Páscoa. Eu creio que foi Deus quem te enviou para esse lugar. Eu creio que foi Deus quem te disse que essa família seria a família que você iria escolher para celebrar a Páscoa. A palavra lá no livro de Êxodo capítulo 12, e nós já meditamos aqui durante os dias passados sobre a Páscoa, fala que o povo de Israel, eles deveriam pegar um cordeiro ou um cabrito para cada família. E se a família fosse pequena, para um cordeiro ou um cabrito, eles deveriam chamar os seus vizinhos. E nós estamos aqui como vizinhos, nós estamos aqui como irmãos reunidos para celebrar de um cordeiro só, de um cabrito só, que vai alimentar o nosso espírito profeticamente nessa noite. E a palavra do Senhor diz que eles não deveriam comer de qualquer maneira, seria um ritual profético, porque naquela noite o anjo da morte ia passar sobre o Egito, e os primogênitos, não somente de pessoas, mas também todo primogênito, seja de animal, ele também iria receber o castigo do anjo da morte, que foi a última praga do Egito. Mas onde o cordeiro fosse sacrificado, e onde tivesse a marca do sangue do cordeiro nas portas, que representa a minha vida, a casa, onde houvesse a marca do sangue do cordeiro, o poder do anjo da morte não poderia tocar aquelas pessoas. Então, se o sangue do cordeiro está sobre a sua vida, hoje todos nós vamos celebrar o sangue desse cordeiro, e eu profetizo que nenhuma praga te atingirá, mal algum chegará à sua tenda. O espírito de enfermidade, de morte que está sobre o Brasil, existe um anjo da morte pairando sobre a nação brasileira e sobre as nações da terra. Mas hoje nós vamos celebrar a Páscoa todos juntos, porque eu declaro que o sangue do Cordeiro estará sobre a sua vida, o sangue do Cordeiro estará sobre a sua casa, e não haverá morte dentro da sua família. Em nome de Jesus.
na nossa casa, na nossa família, não haverá morte, porque nós celebraremos do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.